Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito e me apaixona muito, que é a educação. Uma das premissas básicas, conforme apontam os especialistas para a formação do caráter de uma criança, é o contexto social em que ela está inserida. Hoje, as escolas em horários às vezes inapropriados, com aulas desinteressantes, escolas mal equipadas, elas despejam, depois do horário escolar, milhares e milhares de crianças nas ruas, e é por isso que a violência está hoje crescendo e cooptando cada vez mais crianças. Criança precisa brincar, criança precisa fazer esporte, criança precisa estudar, fazer trabalhos artísticos, fazer trabalhos com música, criança precisa fazer trabalhos de habilidade socioemocional, sempre supervisionados por um adulto que leve essas crianças para o rumo certo. Rua, hoje em dia, antigamente era possível, hoje em dia não é lugar mais de criança ficar. Se a escola em período integral ainda é algo muito distante, uma percentagem muito pequena das escolas são em período integral, por que não usar novamente a criatividade e a inteligência de gestão para que a gente se una ao setor privado e o setor privado construa centros de amparo sociais? O setor privado ele tem uma atuação muito mais eficaz que o setor público. Então ele pode construir esses centros de amparo social e administrá-los, contratar pessoas e pessoas que não forem competentes no setor privado, essas pessoas são advertidas, treinadas e às vezes são substituídas por pessoas com um perfil profissional mais adequado. Então, o setor privado ele seria um grande parceiro da prefeitura que, em contraprestação desse serviço que esses centros de amparo social administrados pelo setor privado prestariam às crianças, a prefeitura pagaria com certeza um valor muito mais barato do que se fosse construir e fazer concursos públicos e toda aquela burocracia que envolve, nós sabemos hoje, a corrupção e uma série de coisas. Nesse centro de amparo social nós poderíamos ter assistentes sociais que realmente entendam o contexto da criança, psicólogos, nós poderíamos ter várias atividades envolvendo artes, música, esportes, teatro, todo tipo de atividade que forme o caráter, que forme a integridade da criança. No Japão, por exemplo, estamos dando um exemplo aqui de um país que está muito distante de nós em relação à nossa realidade, mas é importante pegar boas ideias, copiá-las e talvez transformá-las para a nossa realidade. No Japão, os professores são pagos para visitarem os seus alunos fora do período de aula e entenderem o contexto social que os alunos estão inseridos. Porque se um aluno vai mal na escola, o fracasso também é preponderantemente da escola. Então eu acredito que nós devemos fazer com que haja essa maior interação nesses centros de amparo social ligados à administração privada, a prefeitura pagaria, e hoje, mesmo com vários centros que nós estamos vendo aí de ONGs que são espalhadas pela cidade, continuamos vendo várias crianças jogadas nos bairros, porque o pai tem que sair para trabalhar cedo, a mãe tem que sair para trabalhar cedo, não tem como amparar essas crianças, que às vezes são amparadas pelos irmãos maiores, por um vizinho, algo assim. A criança precisa ser tratada num ambiente seguro, com especialistas e com pessoas que possam encaminhá-las para o rumo certo. O rumo certo é a educação, o rumo certo são atividades saudáveis, esporte, e isso sempre amparado por um adulto e por uma equipe multidisciplinar que possa alavancar o progresso social, individual e de felicidade dessa criança. Isso é muito importante na minha visão, espero que vocês também concordem com isso e espero também opiniões e sugestões sobre essa ideia para que a gente possa aprimorar a discussão. Muito obrigado.